E assim, é importante a gente entender que, por exemplo, quando você fala que um determinado tipo de corpo tem a ver com uma determinada personalidade, né, ou comportamento, ou mesmo o rosto, né? E estilo também, né? Aí você estava Exatamente, né? trazendo Você está estilo. desconsiderando uma série de peculiaridades, né, e de culturais diferentes. Você está desconsiderando a questão do tempo, uma série de coisas, né? E eu sei que a gente está falando de livro aqui, está falando da questão de metodologia científica, né, que na área de humanas não é simples, né? A gente constrói teorias, mas as teorias que a gente constrói, elas são baseadas em estudos. Esses estudos precisam ter parâmetros metodológicos claros e técnicos, né? Um bom estudo tem o controle da amostra, né? Ele é checado por pares, né? Então, o fato de eu publicar um livro, simplesmente publicar, não diz que eu fiz esse estudo sem um controle. Exatamente. Não significa que esse livro tenha algum embasamento, né? Eu posso escrever o livro que eu quiser, da teoria que eu quiser, e dizer que é um livro legal de consultoria de imagem, por exemplo. E aí, acho que assim, cabe, né, cada vez mais o papel do pensamento crítico na nossa área, para que a gente mesma, consultora, não entre em sofrimento e para que a gente não leve as nossas clientes a sofrimento ou para que a gente não acentue um sofrimento, né, que já existe. A gente está falando aqui de adoecimento mesmo, questões de saúde mental, né? Quando a gente conversou, acho que até para o pessoal entender, quando a gente conversou sobre essa live, a ideia surgiu, né? Porque eu tinha, ó, vou fazer meu jabá aqui, tá, gente? Olha, Pode fazer o das jabá, que esse coautoras jabá desse é livro bom. aqui, que chama Uma Sobe e Puxa Outra, é o volume 2. Esse livro, né, ele foi escrito por... aliás, os dois volumes, né? Nós somos 113 autoras dentro de um coletivo de mulheres que se organizou, né? E hoje tem aí uma proposta de luta por equidade e tudo mais. Mas o livro em si, a proposta, né, é que a gente escrevesse sobre histórias que foram importantes, transformadoras pra gente, para que a gente pudesse, né, e que falassem sobre, ou a gente ter sido puxada por uma mulher, ou seja, alavancada, né, ou que a gente, possivelmente alavancado, né, puxado outras mulheres. E eu escolhi falar sobre um atendimento especial que para mim foi um divisor de água mesmo, na compreensão de como eu podia estar afetando muito seriamente a saúde mental das minhas clientes. E isso tem a ver com um transtorno alimentar. Esse atendimento era para que a gente ajudasse uma profissional bastante jovem, inclusive, né, que queria um reposicionamento de imagem profissional, que ela tinha acabado de ser contratada, mas já estava de olho na promoção, ela tinha a possibilidade de promoção e tudo mais, ela queria uma organização aí de imagem. E a gente dentro, antes mesmo de eu formalizar o Liberta, eu já tinha, né, escolhido não falar de corpo para cliente. Eu ensino técnicas de morfologia corporal, né, para que você transforme uma silhueta em qualquer formato de silhueta, em qualquer outro formato de silhueta. E aí a gente fez o processo com ela e quando a gente fez o fechamento do processo, a gente viu que ela estava muito emocionada, né? E isso acontece ocasionalmente, mas nesse caso foi muito especial, Miriam, porque ela falou o seguinte, ela falou, olha, eu estava com muito, muito medo de vir, muito medo, né? Porque eu achei que vocês iam falar sobre o meu corpo, eu achei que vocês iam dizer que eu não podia, né, usar uma série de coisas. Eu achei que vocês iam dizer que eu tinha que emagrecer. Ela falou um monte de coisa. No livro eu nem falo tudo que ela expôs, né? Falo brevemente. E aí ela falou, eu tô em tratamento de anorexia. E, Miriam, por uma questão de zelo e porque nesse momento eu já estava trabalhando a questão da não invasão do corpo feminino, porque a mulher é socializada, né, para que o corpo seja publicizado, seja público, seja falado, né? Então eu tinha visto um outro aspecto que tem muito a ver com a minha área de atuação, que é anterior à consultoria, que é a de comunicação. A gente vai beber ali, né, em sociologia, antropologia e tal. E só que eu não tinha me deparado ainda com uma declaração tão forte e tão clara dentro de um atendimento e nesse pós,
entendeu? Foi muito forte. Cuidado, tô aflita, Miriam, muito angustiada, porque a nossa área é uma área que está crescendo, né? Tem crescido, está crescendo, deve continuar atraindo mais profissionais. E acho que com esse crescimento, a nossa responsabilidade precisa aumentar, porque o serviço está se popularizando, mais pessoas estão tendo acesso a esse serviço. Então, a gente não tem nenhum tipo de regulamentação, como eu te disse, a gente não tem nenhum órgão regulador, né, que diga, ó, isso não é ético, né? Então, o desafio é para a gente mesmo, que é profissional, né, fazer. E acho que exercer esse pensamento crítico. Eu acho que, além da questão, né, dessas interpretações faciais e corporais, eu já vi até de gesto também, né? Tem toda uma coisa que se você gesticula de um jeito, você é assim, você é assado, tal. Para além de tudo isso, né, tem uma outra questão, que é essa questão que eu falo no livro, né? Quando a gente recebe uma cliente e ela pede ou conta alguma coisa pra gente, a gente nunca vai saber de tudo. Seja porque a cliente não quer, seja porque ela não consegue elaborar o que ela gostaria, seja porque ela nem se dá conta que realmente trouxe ela até nós, né? Ninguém está com tudo muito resolvido, né? Então, você pode receber uma cliente que tenha um pedido, como foi o meu caso, muito específico e voltado para a imagem profissional, uma coisa super, aspas aqui, relativamente simples de resolver, né? Mas que trazia questões pessoais de adoecimento profundas e importantes,